para mim, as minhas clientes, elas vão procurar por qualidade de serviço. E elas vão encontrar nessa profissional que sou eu. Desculpa, é a parte mais difícil da imigração, é você ficar longe da sua família. E a gente demora tanto tempo, então eu falo para você que todos os dias, eu imagino que eu tô dando um abraço na minha mãe. Em algum dia passou pela sua cabeça que não ia dar certo? Nunca, eu nunca pensei nisso. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio no Imigrou, hoje com uma convidada, olha só, gente, maravilhosa, Daniele Oliveira. Ela é uma imigrante nos Estados Unidos e especialista em micropigmentação de sobrancelhas, de lábios e também tem um projeto lindo que auxilia pessoas que estão passando pelo processo de tratamento de câncer ou são sobreviventes a recuperar a autoestima, essa parte tão importante, principalmente para nós mulheres. Muito obrigada, Dani, por estar aqui conosco, por vir dividir a sua história e falar um pouco do seu trabalho e do seu projeto. É um prazer, Karina, estar aqui e vamos conversar. Sim, vamos lá. Quem é Daniele Oliveira? Eu sou a junção de um casal adolescente. Minha mãe foi mãe aos 16, meu pai tinha 17 anos e eles resolveram assumir essa responsabilidade de ser pais tão novos. Estão juntos até hoje, né? Vencer na estatística, porque normalmente, né, pais novos normalmente não ficam juntos, mas eu sou a junção desses dois que deram muito amor, carinho, respeito dentro da nossa casa. Sou mãe, esposa, eu sempre quis ser mãe. Eu sempre, acho que desde quando eu me entendo por gente, perguntava, eu falava assim: "Ah, eu quero ser mãe jovem, porque quando eu for, eu quero aproveitar, né". E eu realmente fui mãe aos 23 anos da minha primeira filha, e 10 anos depois eu tive meu segundo filho. E realmente isso foi uma das coisas que mais me trouxe realização, além de qualquer outra coisa. São meus filhos. Eu acho que a família em si, ela tem um peso muito grande para mim, porque foi o que meus pais passaram pra gente, né, eu realmente isso é o mais importante, é a nossa família. Então essa sou eu, valores, princípios e com essa carga, né, cheia de amor, cheia de, como eu já falei antes, respeito. Que lindo! Então, a Daniele Oliveira é uma mulher de família. É De isso? família. Gostei, isso aí. E Dani, qual foi o seu momento imigrou? Aquele ponto que você falou: "Eu vou morar nos Estados Unidos"? Porque nunca foi eu nunca tive o sonho americano, falar: "Nossa, meu sonho é morar nos Estados Unidos", ou "Eu vou imigrar para os Estados Unidos". Eu já havia vindo antes, né, vim conhecer, claro, como acho que qualquer mulher tinha aquele sonho de conhecer a Disney. Falei: "Ah, eu quero conhecer a Disney, né, A Quinta levar". Avenida. É, Nova York, né, se vê tantos filmes, a gente tem Uhum, essa cultura mesmo do filme no Brasil americano e a gente se imagina, claro, né, de certa uhum. forma, mas nunca realmente tive esse sonho americano. Estar aqui foi uma oportunidade de uma amiga muito querida, que ela estudamos juntos na adolescência, ela já estava aqui, ela, né, me deu essa oportunidade de vir. E daí, num momento muito decisivo da minha vida, eu pensei: "Por que não passar um período nos Estados Unidos? Eu acho que vai ser bom para mim, vai ser bom para minha filha, né". E eu pensei, em 2019 eu tomei essa decisão: "Vamos passar uma temporada nos Estados Unidos". E assim, sem muito planejamento, sem muita, né, sem muitos pensar em toda a situação, eu pensei: "Vou deixar parar minha vida aqui um pouco no Brasil e vou aos Estados Unidos agora". Então foi assim, uma coisa que meio foi acontecendo. Você veio como turista, gostou da vida de turista? Eu vim como turista, não vi uma pessoa enganada se chegasse assim, porque eu caí bem em Newark, né, então normalmente você cai em outra realidade dos Estados Unidos. Então não vim aquela pessoa assim: "Ai, tudo maravilhoso, tudo perfeito", não. Eu vim bem sabendo para onde que eu iria realmente. Eu só não sabia quanto tempo que eu iria ficar, porque eu vim como visto de estudante. Só que quando eu cheguei, pouco tempo depois começou a pandemia. E aí foi o que fez nós continuarmos aqui e realmente pensar: "E agora, o que que a gente vai fazer?".
E aí você decidiu: "Ah, vou ficar". Vou ficar. Eu acho que eu penso assim, todo esse processo de ida, de vinda, eu tirei a minha filha de um conforto que ela tinha no Brasil, de estar com os avós, com os primos, e depois que ela já estava adaptada aqui, tirar novamente, eu acho que seria muitos traumas. Uhum, E aí a gente, depois que a gente é mãe, a gente não pensa só na gente, com então a gente certeza. pensa nos nossos filhos em primeiro lugar, e foi E isso. qual a idade da sua filha? Hoje ela está com 12 e eu tenho o Tyler também, que ele tem 3 aninhos. Quando eu cheguei, a Nick tinha 7 anos. Entendi. Então, e agora na adolescência ela já tá com a turminha dela, com o ritmo da escola. Exatamente. Quando a gente chegou, ela tinha feito só o primeiro ano lá no Brasil, que no caso a gente chama também, que hoje é primeiro ano, mas era a antiga primeira série. Então hoje ela nem sabe, ela fala muito bem o português, claro, mas ela já não escreve bem mais o português, com vários erros, porque para ela hoje praticamente o inglês escrito tudo é como se fosse a primeira Primeira língua. língua. Entendi. E o Tyler? Aprendeu a falar português primeiro? Com certeza, eu priorizei isso. Eu acho que nós brasileiros temos que saber, nós viemos do Brasil, a nossa família está no Brasil, então eu penso, como uma professora de português, os nossos filhos têm que falar português e falar um português Bom, bom, um perfeito. De português bem brasileiro. de brasileiro. Por quê? Porque eu sou brasileira, meu marido é brasileiro, nossa família toda é brasileira. Então eu dei prioridade para ele realmente falar o português e eu sei que ele vai para a escola e ele vai aprender o inglês. Isso vai ser natural para ele, né, Quando ele e sua filha estão brincando, eles brincam em português ou em inglês? em português. Lá em Olha casa nós só. só falamos português. Claro que às vezes eles vão lá, falam alguma coisinha, mas tudo para ele, que eu quero, como eu falei, eu quero que ele aprenda o português como nós realmente falamos. Fantástico, super apoio. Tem a Vivian Valim, que é nossa conhecidíssima aqui do Imigrou, professora de português. Então tá sempre presente aí, né, Vivian? Tá vendo? A gente defende o português como língua de herança, não é isso? Claro. E ela é professora de português. Fala um pouco sobre isso. Você, por que você escolheu no começo, como primeira profissão, professora de português? Então, eu fazia um serviço voluntário, sempre fizemos, né, por conta religiosa, sempre priorizamos, ajudar as pessoas. E eu pensei, eu vou fazer uma área da educação, por quê? Porque eu vou trabalhar um pouco menos, a ilusão, né, porque professora trabalha em casa, trabalha em tudo quanto é lugar, mas eu pensei, eu consigo trabalhar um turno e o outro me dedicar para o trabalho voluntário. E aí ajudar, né, eu sempre gostei de estar lidando com crianças, com o público, e eu acho que por isso que eu cheguei na micropigmentação e me dei tão bem, né. Mas foi essa questão mesmo de poder ajudar de alguma forma a sociedade, né, sendo professora, e ter um pouco mais de tempo para fazer esse outro serviço voluntário. Que bom, é lindo. Eu sou apaixonada com português, você viu, né? Machado de Assis por aqui, é isso aí. Dani, como você disse, você chegou em Newark, que é o polo da nossa comunidade aqui em New Jersey, Nova York. Como você foi recebida pela comunidade brasileira? Eu fui recebida muito bem, eu me dei muito bem, eu acho que minha questão de saber se comunicar bem, chegar em qualquer lugar, não criar muita conversa, eu acho que estar num público brasileiro, só brasileiro, também não é fácil, por conta de várias questões, né, aqui dentro da nossa comunidade brasileira. Entretanto, eu cheguei e soube me adaptar ao lugar onde que eu estava, conhecer as pessoas das quais, né, eu iria ter contato, então para mim não foi um problema, foi super tranquilo. Respeitar um pouco a autoridade de quem já está aqui há bastante tempo, já conhece bastante, saber realmente onde você pode pisar, né? Exatamente, fazer meu trabalho, eu pensei na minha cabeça, eu vou fazer meu trabalho como tem que ser feito e dedicar tempo para minha família, porque acaba que nós ficamos muito sozinhos aqui. Fazemos amizades, pessoas muito especiais, mas também eu acho que estando fora, eu acho que essa questão da imigração, eu estou falando da minha situação, né? Uhum, Estreitou muitos meus laços com meu marido, porque nós temos a questão, é eu, você e eu. uhum. Nós Eu não entendo. temos famílias, não temos, nem eu não tenho família aqui, nem ele tem família aqui. Então, eu falo: "Ó, você é minha base, eu sou sua base". Então aqui estreitamos esses laços, faço
amizades com a comunidade, né, e foi muito tranquilo, como eu falei para você, mas eu entendo aqui, pessoalmente, eu acho que nos estreitamos mais como casal e como família também. E você acha que de certa forma amadurece, individualmente, a questão de você ser um imigrante e estar ali com algumas dificuldades à flor da pele? Com certeza. Esses dias eu estava pensando sobre isso, cara, porque quando nós temos nossa família perto, a gente pensa assim: "Ah, qualquer coisa eu tenho minha mãe, eu Uhum. tenho minha prima, eu tenho alguém que possa me ajudar", e aqui a nossa realidade vira outra, né. Então, é só você, então você tem que amadurecer. E serviu muito para mim, eu tinha muitos laços com a minha família, que era minha mãe e meu pai, eu dependia muito deles. A questão da imigração, essa questão imigratória, me amadureceu como mulher, como esposa, porque eu soube, eu tenho que fazer uma comida na minha casa, porque senão meus filhos não vão comer. Eu tenho que fazer os meus deveres como uma esposa, como mulher. Claro, meu marido me ajuda, minha filha, a gente vai se ajudando entre si, mas me amadureceu muito. Eu tinha uma outra realidade no Brasil, muito diferente da que eu tenho aqui. Fala um pouco, como era essa outra realidade? Certamente é de mais conforto, pelo olhar. Fala um pouco sobre esse choque de, no Brasil, a gente ter uma estrutura e aqui a gente acabar o normal, né, da cultura americana, da classe média americana, é fazer por nós mesmos, né. No Brasil, acho que a gente tem, quando a gente chega em determinada situação financeira, acho que a primeira coisa que nós mulheres fazemos é contratar alguém que possa nos ajudar em casa. Uhum. Porque a gente pensa assim: "Ah, estou com um pouquinho mais de condição e eu quero me dar esse privilégio". Até para ter mais Tempo, tempo para se dedicar a outras coisas, né. isso, como trabalho e N outras coisas, né. Uhum. Então eu tinha essa ajuda na minha casa, eu tinha uma pessoa que buscava minha filha, eu chegava na minha casa, a comida estava pronta, eu não me preocupava com os afazeres de casa, porque eu já estava Organizada. organizada nesse sentido, né. Então eu tinha lá minha clínica, meu espaço, eu chegava, atendia minhas clientes, chegava em casa e já estava tudo pronto. E se não tivesse, eu teria minha mãe que eu poderia correr na casa dela, ou se eu tivesse que Uhum. fazer qualquer curso, alguma coisa, porque eu estava sempre fazendo isso, tinha que viajar bastante por conta dessa questão que eu priorizava muito, que era aperfeiçoamento na minha área, Atualização. atualização, né. E aí aqui a gente não tem nada disso. E aí essa eu acho que foi uma das realidades mais cruéis para mim quando eu cheguei aqui, eu falei: "Opa". Além de somar a necessidade de começar uma carreira, não do zero, porque o conhecimento continua com você, mas construir uma clientela, descobrir as formas de como trabalhar nessa profissão aqui, não é? É, assim, é tudo, né, porque a gente chega, é tudo muito novo. Quando eu saí do Brasil, eu estava, né, ali, porque comecei numa fase da micropigmentação que não tinha muitas pessoas fazendo. Então, as minhas colegas de trabalho lá do Brasil, quando eu vim para cá, elas continuaram se especializando. No meu pensamento, eu pensei: "Eu vou ter que agora dar um passo para trás, porque é um país novo, regras novas, situações novas". E como você falou, né, eu teria que ter uma clientela nova, trabalhar tudo isso, então eu tive que dar realmente um passo para trás. Isso também me deixou um pouco insegura. Falei: "Opa, por enquanto que no Brasil as meninas estão, tipo, ah, indo para o exterior, fazendo curso, né, com as mais tops do mundo", que podemos falar também um pouquinho sobre isso. Eu estava dando um passo para trás, porque eu tinha que recomeçar tudo de novo e sozinha, como a gente falou, né, sem todo aquele amparo, aquele suporte, aquela rede de apoio que a gente tem no Brasil, então foi difícil. É, tem sido ou foi? Hoje eu já adaptei bastante, eu acho que não só eu, tenho certeza que você também já conseguiu fazer essa adaptação, né. Somos adaptáveis, né, Sim, versáteis e pensamos que agora não tem como a gente ficar ali sofrendo pelo que já exato. Tem já uma outra, passou, né. diz que olhou para trás, vira estátua de sal, não é? Tem que Exatamente. olhar para frente, Hoje é uma decisão nossa. hoje eu já me adaptei bastante, então hoje eu consigo conciliar tudo da melhor forma possível. Eu acho que, querendo ou não, ainda assim,
toda a carga é mais em cima de nós mulheres, né. Uhum. E piorou um pouquinho quando eu fui mãe, sem estar perto da minha mãe. Aqui sozinha, foi eu acho que também uma situação bem difícil para mim. Quando seu filho caçula nasceu aqui nos Nasceu Estados Unidos. aqui há 3 anos atrás, né, e eu pensei: "Opa, e agora?", né, estava tão feliz com tudo, né, com o bebê novo e tudo mais, mas o primeiro mês para mim, quando ele chegou, foi tudo tão difícil internamente, porque eu acho que a gente quando tem um bebê, a gente pensa assim: "Ai, eu vou ter ali minha mãe, né, eu vou ter um suporte", minha mãe não estava, eu acho que foi tanto pesado para mim quanto para ela que não pôde participar desse momento. Porque para os meus pais, eu sou a mais velha e sou a única que tem filhos, meu irmão é casado já, mas eles não optaram por não ter filhos por enquanto, né. E aí minha mãe foi sempre aquela mãe tão cuidadosa, tão os netos para ela era Tudo. tudo. A minha filha quando eu vim para cá foi tão difícil para ela e eu ter um outro bebê e ela não estar perto também foi um dos momentos mais eu acho, vou falar para você, o mais difícil que eu passei aqui de tudo, da língua, da cultura, tudo. Eu acho que esse momento de eu ter um bebê sem minha mãe perto foi um preço muito alto que eu pensei: "Gente, vale a pena realmente? Tudo isso vale a pena?". Essa resposta, se vale a pena, você já tem ou não? Não, eu não tenho. Eh, nossos filhos eles vão crescendo e a gente vai se questionando, por mais que nós sempre estejamos fazendo o nosso melhor, a gente está pensando sempre assim: "Será que eu estou realmente fazendo o melhor?". Porque, como eu falei para você inicialmente, para minha família é a coisa mais importante. E às vezes, por mais que eu esteja dando um suporte para os meus filhos, eu acho que eu estou tirando o prazer deles de estar com os avós, de estar com os tios, de ir num domingo e você pegar e falar assim: "Ah, não, hoje a gente vai comer na casa da vovó", de ambas as vós, né, porque eles têm o privilégio de tanto os meus pais estarem vivos, como os pais do meu marido, né. E aí eu me culpo ainda por causa disso, por tirar deles esse aconchego da minha família. É. Eu acho que essa é uma dor padrão do imigrante. E cada um tem uma resposta, porque cada um tem um tipo de família. Eu também não encontrei essa resposta. Meu filho tá com 11, a minha caçula tá com 8. A gente vai para o Brasil quando podemos, mas no dia a dia é nunca a presença, né. É, e eu acho que os momentos que a gente mais lembra da nossa infância não são esses. Essa é a pergunta que fica. Até eu penso assim, é uma coisa que sempre me pega e eu com meu marido a gente conversa muito sobre isso, é até na questão de formação de caráter e de valores e princípios para esses filhos de imigrantes, entende. Eu acho que ainda tem pouco estudo, pouca doutrina, relacionada a isso. Esse buraco, esse vazio, né, que nós pais sentimos, até onde os filhos sentem e até onde a falta de convivência com a família, nessa primeira infância, impacta na formação de caráter e valor dessa criança. Eu e meu marido nós estamos pagando para ver. E nós também. Então, é complicado. Vamos saber a resposta daqui a pouco. Eu acho que é só isso, para mim essa pergunta de valer a pena ou não, é só por causa disso. Porque, como eu falei, somos adaptáveis, então a gente se adapta à cultura, a tudo, se você está aqui ou se você está em outro país, qualquer que seja. Mas é isso, é você estar perdendo os momentos que não vão voltar mais. Não voltam. E agora, o que nos conforta, e por isso nós não demos esse big step, né, back, é que são perdas, mas tem ganhos também. Por exemplo, certamente eles passam mais tempo comigo e com meu marido, graças a essa realidade americana. Porque o home office aqui já é consolidado, porque eu, querendo ou não, tenho mais condição de ficar com eles, de buscar na escola, até porque não tem outra opção. Então, isso me conforta um pouco, de saber que a minha presença e a presença do meu marido é muito maior por causa desse processo de imigração. Sim, eles perderam a convivência com a família, perderam, assim, né, uma convivência mais intensa com os avós,
E acho que até um grupo de amigos maiores nós teríamos condição de apresentar para eles no Brasil. Questão de condomínio, sabe Sim. essa coisa? Aham. Mas tem o ganho da nossa convivência, nós 4 é muito intensa. Foi o que eu falei para você, no final, a gente se adapta entre nós, né. Nós, estreitamos os nossos laços familiares, entre marido e esposa e mãe, pai e filho, porque a gente entende que são nós por nós. Exato. E acho também que a criança percebe esse esforço, essa dificuldade, essa questão de essa coisa de ser imigrante, eles percebem bem o que é isso, né. Sim, é verdade. Dani, agora considerando esse ponto, para fechar essa conversa, você em algum momento já pensou em voltar para o Brasil, assim, seriamente? De ter essa conversa e falar: "Ai, talvez se voltar eu teria minha clínica de novo", você começa nessa área, assim, de começar a fazer um planozinho ou não? Todo dia, Meu Deus! todo dia todo dia eu penso: "Ai, será que, né, seria melhor a gente voltar?" Eu falo meu marido: "Ué, moço, a gente chega lá no Brasil hoje", porque eu fico sempre com essa questão, se a gente Aham. chegar no Brasil hoje, a gente morou fora, todo mundo que a gente mora fora é muito mais valorizado, né. Aí fala assim: "Ah, ela conseguiu prêmio, saiu em revista, né, tá tudo aquilo, então talvez até ganhe mais que aqui". E a gente ainda vai ter o suporte do que a gente não tem, né, vai ter a rede de apoio que a gente não tem. Então todos os dias eu falo: "Não, não, calma, não é assim, né, porque o Brasil não tá fácil, porque", né, aí você já pensa na escola que você tem que pagar. Exatamente, só a escola, gente, já é um salário, assim, né. É, e aí a gente pensa assim, nossos filhos, né, estão aqui com a questão do inglês, dessa adaptação toda. O mínimo que a gente, se a gente voltar para o Brasil, teria que ser uma escola bilíngue para eles, né. Com certeza. Gente, R$ 5.000 uma escola bilíngue no Brasil. Então, assim, claro, eu penso sobre E isso, são 2 filhos, né, no são seu caso. 2, é. Então eu penso nisso, mas é por conta dessa questão mesmo, eu acho mais afetiva, né, de estar perto da família, de tudo isso como nós já falamos anteriormente. Mas eu nunca penso assim: "Ah, eu vou ficar aqui". Aí eu penso: "Não, vamos ficar aqui, nós já vamos comprar nossa casa". Aí depois: "Ah, não é melhor a gente comprar outra casa no Brasil? A gente tem um apartamento, não é melhor a gente investir em outra coisa? Será que a gente vai ficar aqui mesmo? E a nossa aposentadoria, o que que a gente vai". Então sempre eu acho que a cabeça do imigrante sempre fica. Essa questão da aposentadoria é uma coisa que pega muito, né, porque aqui nos Estados Unidos, eu não sei a sua realidade, mas pelo que eu observo é muito assim, eh, tem que trabalhar, tem que salvar dinheiro, tem que pagar um mortgage, mas a aposentadoria fica ali parte dos investimentos e tal. Lá no Brasil sempre eu tenho a sensação de que é mais fácil organizar essa parte. Mais seguro, Porque parece, tem né. o INSS, que já é o básico, todo mundo tem, né, pelo menos contribui com alguma coisa. Sim, E a previdência privada lá já é uma coisa assim também, que é previdência mesmo, não é assim tão vinculada com a empresa, ou tão vinculada, como é o caso do 401(k) aqui, ou não está ligada a uma apólice de seguros, é diferente. Então é uma coisa assim, bem seu. Então eu sempre fico, eu acho que está sempre na cabeça do imigrante. E a aposentadoria? Porque aqui a gente vê pessoas muito idosas fazendo umas atividades que você pensa: "Nossa senhora, eu não quero estar nessa situação quando eu e no envelhecer". e no fundo a gente não veio para isso? Para a gente aposentar, para a gente ter uma, a maioria, né, pelo menos, para ter um pouquinho mais de seguridade, uma vida, né, quando você estiver mais velho? Exatamente, eu penso exatamente isso. E esse é um dos pontos que faz a mim e ao meu marido, termos essa conversa, fala: "Não é só questão de estar valendo a pena ou não, é encarar a pergunta: 'Está dando certo o que a gente planejou?'", que essa pergunta, ela às vezes a gente nem faz, com medo da resposta. Mas o que nos trouxe aqui, está se concretizando? Ou dada a nossa falta de planejamento para vir, a gente ainda não tem nem resposta para isso, porque a gente veio porque, nossa, não dá para falar não para uma proposta dessa, para uma possibilidade dessa. Mas o que a gente imaginou está se concretizando mesmo? Acho que essa resposta, às vezes, a gente evita até a pergunta.
É verdade. Porque se você chega à conclusão de que não está se concretizando, financeiramente, não foi isso que nós pensamos quando a gente viesse. E aí? Aí tem que tomar uma atitude. E aí, qual que é a atitude? E a gente fica naquela roda, né. Ô Dani, e de que forma a sua profissão de micropigmentadora te ajudou na integração com a comunidade brasileira? Então, o boca a boca, né, não tem como, eu fui atendo uma brasileira aqui, atendo outra ali, e aí vai todo mundo vai te Indicando. indicando exatamente, e é que você acaba caindo na boca do povo, né. Ah, Pelo ela é bom boa, faça trabalho, com ela. isso, pelo seu bom trabalho, né. Hoje, claro que as redes sociais elas nos ajudam muito nesse sentido, mas para o nosso público brasileiro, realmente é o boca a boca. E foi assim que eu consegui ganhar a nossa comunidade, né, fazendo, muitas vezes fazendo de pessoas que, inicialmente não me pagaram, né, ali com recurso, financeiro, mas me pagaram com Divulgação, indicando, né, indicando. fazendo toda aquela propaganda e foi eu trabalhei dessa forma, né, foi dessa maneira que eu consegui, ser mais conhecida na nossa comunidade. E aí quando você assustou, você já estava a Daniele da micropigmentação da comunidade brasileira, é isso? Exatamente. Ah, então foi Tinha uma coisa junto, você integrar na comunidade veio a partir do seu trabalho. Exatamente, foi isso. Aí fui fazendo network, né, conhecendo muito mais pessoas, inclusive tem uma amiga que nós trabalhamos juntos, né, por muito tempo, que ela era muito conhecida, na verdade, na nossa comunidade, a Aline dos Cílios, todo mundo conhece Ah, ela. ela já teve no Imigrou. E ela foi, assim, uma das pessoas que mais me ajudou também nessa, né, conseguir ter essa juntar, né, o meu trabalho e ela e toda a comunidade. E as coisas foram acontecendo. Eu falo assim que Deus ele é tão maravilhoso que ele cuida da gente nos mínimos detalhes. É, eu vejo isso. Em tudo, a gente tem que acreditar que o Deus bom, eu tento esse programa não é laico, tá? Sim, Ele não é laico, a gente é parcial. Eu, tenho uma religião, tenho um Deus, eu acredito. E o Deus que eu acredito é um Deus que interfere sim no mundo real. eu também. Então eu penso assim que ele é um Uhum. pai amoroso que cuida dos seus filhos, né. Então, nós como mães, eu acho que nós entendemos um pouco mais e mensuramos um pouco mais o amor de Deus, que assim, a gente pede às vezes coisas pequenas e Ele nos dá muito mais. Exato. E eu confio. Ó, pequenas coisas, vaga de estacionamento. Gente, É engraçado. pequenas coisas. Aham. Ai, eu queria uma casa assim, que tivesse um lugarzinho para pôr uma cortina assim, desse jeito. Pequenos detalhes, é tudo, é tudo, tudo. Eu tenho assim, o Deus, esse Deus que eu acredito, são em coisas importantes, com certeza, mas no detalhe, ele se comunica comigo, mas tanto, tanto, tanto. Eu também. Eu pude observar muito o cuidado dele em muitas coisas, principalmente depois que a gente chega aqui. Eu acho que a gente fica mais sensível a tudo, né? É, a essa linguagem dele conosco, né? Conosco, aham. Então eu consegui observar muitas, muitas coisas, assim. É realmente esse cuidado de um pai para um filho. E como eu falei, né, a gente pede às vezes eu sempre falo assim: "Ah, eu quero uma casa com bastante janela, eu gosto da luz entrando, eu gosto de ver o claro", e às vezes você vai lá e eu aluguei um apartamento que era tudo tão claro, tudo tipo assim, eu pedi, né, eu achei que fosse uma coisa tão supérflua para Deus que ele não iria observar uma coisa tão pequena, e ele vai lá e nos dá muito, muito mais do que nós pedimos. Exato. Isso tem a ver com a nossa fé, né, independente de religião, que eu acredito, né, cada um tem a sua, mas sobre um Deus todo-poderoso. E eu acredito nele, ele é a minha base da minha família, né, e o cuidado que ele tem conosco e a minha fé, eu acho que a nossa fé, como a Bíblia fala, ela realmente move montanhas. Move, com certeza. Montanhas dentro de nós e reais, do mundo material. Exatamente. Esse eu me vejo e Deus age na minha vida no mundo externo também, né? Não é só um Deus espiritual que Isso está que ali tá me olhando, não.
ele é por mim. que cuida, né. Tem uma imagem que eu gosto muito dela, que é de um pastor com a ovelhinha no colo, né, que ali simboliza, né, Jesus segurando uma ovelhinha, e ali a gente pensa, assim, nas piores situações que nós passamos, quando nós oramos, é dessa maneira que eu me sinto, Deus te carregando. Deus me carregando no É colo. aquela tem uma história ali da Pegadas Maria, né. Nesse Exatamente. momento, eu ouvia 4 pegadas, Aham. né. E depois só via 2 e a gente pensa: Porque nesse momento "Ele me carregou no colo". é E é isso aí. exatamente isso. Então, nos momentos mais difíceis, né, dessa situação realmente da imigração, de tudo, de você correr atrás de uma licença, de você estar fora, né, da sua comodidade e tudo mais, é Ele, é Deus, né, Jeová Deus que tem me sustentado em todos os momentos. Eu também acredito. Depois de todo esse tempo que você está aqui nos Estados Unidos, com certeza você já teve alegrias, tristezas, surpresas, desilusões. Qual foi o ponto que mudou do seu sonho americano para a realidade de hoje? Minha família, estamos em processo de imigração, então esse para mim foi um ponto muito decisivo. Ou nós vamos ficar e vamos nos legalizar e deixar tudo como tem que ser, ou nós voltamos para o Brasil, porque eu acho que a nossa liberdade é muito importante. Ir e vir, né, é a coisa mais importante que eu penso, né, como no status de imigrantes, né. Uhum. Então estar no status legal, para mim isso é muito importante. Então, realmente para mim, para minha família, para o meu marido, foi uma decisão que nós tivemos que tomar. Vamos ficar e vamos nos legalizar ou nós vamos embora. Uhum. E esse processo de decisão, de ir atrás, né, de quais seriam as possibilidades, Uhum. quais as melhores estratégias, o advogado ideal, eh, o custo, porque não é um processo barato, é um investimento, assim, alto, sem uma certeza final. Fala um pouco sobre esse processo de decisão e esse desgaste emocional. Olha, vou falar para você que é tudo tão burocrático, tudo tão desgastante, né, porque você pensa: "Poxa, eu estou dando o meu melhor para o país, né, eu quero que eles reconheçam, né, que eu sou um profissional qualificado e habilitado para estar realmente aqui, né, dando". Fazer a diferença nesse mercado, né. Exatamente. Então, assim, mas ao mesmo tempo atrás, a gente todo esse processo, né, de documentação, que é muito longo, além de tudo isso, ainda vem a parte financeira, cara, que é muito dinheiro que nós investimos, né, e não é pouco, né, porque a gente escuta falar sobre, tenta da forma mais fácil, Uhum. existem outras maneiras, né, e assim, eu não que eu esteja falando de nenhuma outra pessoa, eu estou falando sobre mim, então tentamos pela maneira Correta. correta, Uhum. né, só que também é a mais difícil, e a mais burocrática. Uhum. E tudo isso, né, acarreta na gente, porque a gente fica o tempo todo: "Quando que vai sair? Quando que eu vou poder ter meu documento? Quando que eu vou poder ver minha família?", né, então é uma carga emocional e é muita coisa que a gente fica muito estressado, aí "Não, agora eu tô feliz, agora eu tô triste, aí que hora que isso vai vir?", né, então assim, mexe muito com o nosso emocional. Além de tudo, como eu falei, é tudo muito burocrático, Ns documentos, você tem que provar. Tive que provar desde quando eu terminei meu fundamental até agora, tudo que eu conquistei até agora para a imigração. Então não é uma coisa simples, então demanda muito da gente, né, emocionalmente, fisicamente e financeiramente, não é Uhum. fácil. E você sonha, fantasia o dia que você vai voltar para o Brasil para visitar sua mãe, seu pai? Isso é um pensamento constante, assim? Todos os dias. Já são 5 anos e meio sem dar um abraço na minha mãe ou no meu pai. Ai, desculpa. É Difícil. a parte mais difícil da imigração, é você ficar longe da sua família.
e a gente demora tanto tempo, então eu falo pra você que todos os dias, eu imagino que eu tô dando um abraço na minha mãe, que eu tô chegando de surpresa lá. Eu falei: "Mãe, eu vou chegar de surpresa, hein". Ela falou bem assim: "Não, eu não vou aguentar". Ô Dani, sua mãe já tentou o visto? 4 vezes, Karen. Porque ela mora em Brasília? Eles moram meus pais são de Brasília, nós somos de Brasília, mas meus pais hoje eles fazem um trabalho voluntário, né, religioso, e eles se dedicam um tempo muito mais do que o normal para esse tipo de trabalho voluntário, né, dirigir estudos bíblicos e tudo mais. E eles estão na cidade onde que tem mais necessidade, no Nordeste. É por acaso a cidade da minha avó, então minha mãe dá esse suporte para minha avó e ajuda na congregação, né. E eles estão lá vivendo porque eles têm já uma situação financeira muito estável, né, construíram a vida deles em Brasília, e aí meu pai tem uma empresa no ramo náutico, coisas assim, e ele fornece esse serviço lá e tem a renda de Brasília, que eles tinham casas lá e alugaram algumas casas. E assim, eles têm uma vida estável e tentaram já o visto 4 vezes e não conseguiram. Mas existem muitos casos de negativas reincidentes e que conseguem também, talvez essa também seja uma esperança. Sim, pra mim eu falo: "Mãe, o não nós já temos, a gente vai sempre na busca do sim", só que eu acho que é algo tão desgastante para eles, principalmente para minha mãe, que eu falei bem assim: "Agora já que o meu processo tá aí e eu já tô quase, né, assim, a gente não sabe quando, mas agora tá mais perto", eu pensei: "Vou esperar um pouquinho", porque a última tentativa deles foi agora no final do ano passado, e minha mãe fica assim muito fica de cama e chora. Então as outras pessoas sofrem também com as nossas decisões. Quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, principalmente a de migrar por cá, ela vai interferir em todas as pessoas ao nosso redor, nos nossos filhos, nos nossos pais, nas pessoas que ficaram, nas pessoas que estão aqui. Então, não é fácil. E saber, né, que nossa, minha mãe está sofrendo no Brasil porque ela não conseguiu visto, e a culpa é minha, porque eu que estou aqui, eu que estou fazendo eles passarem por essa situação, por uma escolha minha, exclusivamente minha. Mas, né, amor de mãe, passa muitas barreiras, né. Eu espero o mais breve possível estar com eles, ou seja, eles aqui ou eu indo para lá. Com certeza. E esse encontro, hein? Como será que vai ser? Sua mãe conheceu o netinho, que não conhece ainda, não? Não, e a Nick, né, que quando nós saímos do Brasil, ela tinha 7 aninhos. Menina, ela era a vida da minha mãe, assim, aí minha mãe vê ela, vê no vídeo, né, a Nick tá do meu tamanho, né. Minha mãe fica: "Meu Deus, eu não acredito que a Nick já tá uma mulher". Falei: "Mãe, tá crescendo, né". E assim, não poder também participar de algumas, apesar que hoje, cara, acho que a gente tem muita facilidade com a internet, né. Sim, eu já entrevistei pessoas aqui que têm 30 anos que moram nos Estados Unidos. Eles até nem entendem quando a gente reclama, porque fala: "Que isso? É o tal do imigrante raiz. Aham, Nós somos, Nutella". aham. Existe essa linguagem, tá? Eh, mas realmente hoje a gente tem FaceTime, tem vídeo, tem tudo. Eles falam: "Ah, que eu me falava com minha mãe, tinha que agendar horário, pegar ficha, pôr no telefone". Mas é a realidade que a gente conhece. Embora seja bom, não é suficiente. Exatamente, a gente quer o abraço, a gente quer sentir o calor, o aconchego, né, da nossa família. E assim, apesar que eu falo todos os dias, eu falo com minha mãe. Todos os dias eu ligo para ela, ou seja de manhã ou de tarde, estamos sempre nos comunicando. Não conto muitas coisas, porque também ela não vai poder resolver muitas coisas, né, para mim. Então, para não deixar preocupada com muitas coisas que acontecem aqui, eu falo assim: "Mãe, tá tudo bem, não se preocupa". Agora ela vai pra entrevista. Tá tudo bem sim, "Não, tá? tá tudo Tá bem". tudo bem, faz parte da vida da mulher adulta. Não é isso? Exatamente. E assim, eu acredito que a gente tá onde a gente tem que estar. Nós, imigrantes, optamos por isso e outras pessoas que a gente conhece não optaram por isso. Por quê? Porque é o contexto, a gente tem que passar por isso para nos melhorarmos, nos desenvolvermos. Eu gosto muito de fazer o exercício de, nossa, se eu não tivesse vindo, como eu estaria? Uhum. Será que eu teria amadurecido como eu amadureci? Será que eu teria conhecimento
que eu tenho uma força que eu desconhecia, que eu consigo tocar uma casa toda sozinha, que eu consigo recomeçar do nada? Ou eu estaria lá completamente alucinada, vivendo a vida do emprego que eu tinha, por exemplo? Às vezes eu pego também. É uma forma de confortar, né? Eu passei por uma situação, como eu falei para você anteriormente, ô Karine, de ter ganhado meu filho aqui e não ter minha mãe. E aí eu tive, só que minha sogra veio. Claro, assim, minha sogra é uma pessoa maravilhosa, assim, em todos os sentidos, aquela pessoa que ela ama em serviço. A demonstração dela é em atos de serviço. Teve uma história de vida, assim, bem com muitas percas, com muito sofrimento, mas ela é uma pessoa tão maravilhosa. E ela veio, me ajudou, né. Não pode ficar muito tempo, mas foi o suficiente para me dar um suporte. E aí, quando ela foi embora, eu tive que voltar para o trabalho. E com o Tyler junto. Eu não tive coragem de deixar ele com o babysitter. E desde os 2 meses, eu levava o Tyler para o trabalho comigo todos os dias, no sol, na chuva, na neve, por 1 ano e 8 meses, até ele poder entrar para o daycare. E ele foi ali meu companheiro das minhas clientes que chegava, todo mundo pegava ele um pouquinho. E a minha amiga falava assim: "Ah, eu não deixava meu bebê porque só deixei ele ter contato depois de 4 meses". "Dani, não deixa elas pegarem, Dani", mas como é que eu ia fazer? Pelo menos ele estava na minha visão, eu pensava, pelo menos ele está comigo, né. E aí primeiro ele ficou no carrinho, ali do carrinho ele passou por era tipo um pula-pulazinho que eu botava ele, e lá ele dormia, lá eu botava a mantinha dele às vezes no chão para ele dormir um pouco melhor. E eu tinha a ajuda das meninas que trabalhavam comigo na recepção, uma ficava um pouquinho, outra ficava um pouquinho, uma cliente chegava, pegava ele no colo. E ele foi um bebê tão bonzinho que me ajudou, né. Claro que depois ele foi crescendo, correndo, já estava insustentável dele ficar comigo. Mas eu aguentei, trabalhei muitas vezes com ele no meu colo, atendendo uma cliente aqui, ele aqui, eu botava a perninha dele assim, e eu atendia. Olha só, coisa que a Daniele Oliveira, da clínica lá de Brasília, com a assistente em casa ajudando, nunca pensou que pudesse viver uma situação dessa e superar e dar certo, e tá contando com orgulho por E ter passado por isso, né? exatamente. Então, nos tornamos mais fortes aqui. A gente vai nos elevamos para um outro nível, né. Tudo tem uma razão de ser, né? Exatamente. Isso aí. Mas essa trajetória tá num momento bem glorioso, porque tá saindo em revista, ganhou prêmio. Conta para mim essa experiência de se ver numa revista importante aqui da comunidade brasileira, né, que reúne tantas pessoas talentosas, empreendedoras. Como foi esse processo de você ver sua história ali contada? Foi muito bom, é prazeroso. Eu acho que depois a gente chegar num nível de trabalho, né, e ter o reconhecimento das pessoas, dos nossos clientes, da nossa comunidade em geral, né. E uma revista que tem tantas mulheres também empreendedoras, né, que têm, seu reconhecimento e contam ali sua trajetória também. Então fiquei muito orgulhosa de ver ali, né, de mostrar para os meus pais, falar assim: "Ó, pelo menos eu estou dando orgulho aqui para vocês". Exatamente, tem essa parte, né. É, E brincadeira. conheceu celebridades, não é isso? Exatamente, porque o evento que o Igor ele nos proporciona através ali da Americ Start é algo muito organizado, né, também, sim, tudo de muito bom gosto, então tudo muito sério, então essa credibilidade é muito bom para o nosso nome. E é uma experiência, né, como um todo também, né. Eu adoro, eu fui em 2 Aham. eventos e participei também do lançamento da revista em Massachusetts. Achei a coisa, assim, fantástica, a qualidade, né, também do conteúdo que ele passa para as pessoas que estão. Exatamente, então eu tô, né, com o pessoal da Americ Start desde o primeiro evento deles. Olha, E, né, pude participar desde quando ele começou com todo, né, essa vontade de vontade de fazer. fazer acontecer, né, e apesar de ser muito novo, ele tem muita vontade de que as coisas Ele tem um aconteçam. perfil interessante, né, ele acredita, ele Exatamente, vai lá e e faz. faz. E todo mundo na comunidade, ele é doido, né, Exato, ele mas fala: "Não, nós vamos fazer isso, tal, 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 tal". e Aí vai. ele acredita naquilo.
e vai. E também tem a Adriana da equipe dele, maravilhosa também, né? Exatamente. Quando ele falou da revista, eu falei, nossa, o Igor tá doido. Falei, como que ele vai lançar uma revista com tanta rede social hoje, com Instagram, com tudo isso? Quem quer saber de revista, gente? E não é que ele fez acontecer. E tá todo mundo gostando e tá linda. Eu vou, na edição, vou colocar aqui umas fotos da American Start Magazine. Nós brasileiros, nós que somos imigrantes aqui, é importante, é um registro, não é isso? Exatamente. E ele falou e é verdade, porque a revista, a maior revista da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Falem o que quiser, quer queira, quer não, é verdade hoje. Exato. Cadê a com mais histórias, a com mais pessoas, publicada esse ano, publicada ano passado? Então ele tá certo quando ele fala que é a maior. Eu tive o prazer. Críticos que venham. Não tem o que Fazer o falar, quê? né? Eu tive o prazer de sair na capa da primeira revista dele, como 10 mulheres, né, que se destacavam em suas áreas. E eu não imaginei, Karine, o quanto isso iria me ajudar num processo migratório. Nunca passou na minha cabeça que sair numa revista, que eu pensei que é da nossa comunidade, é para o nosso público, né, iria me ajudar. E tem um peso muito grande dentro da imigração, porque ali você está contando a sua história, ali é uma revista aqui dentro, né, então tem um peso muito grande e está me ajudando muito. Os prêmios, né, toda essa visibilidade da mídia, do digital, né, que ali a American Start ela proporciona para a nossa comunidade, é algo muito importante, porque às vezes a gente não tem noção de como que pode, por exemplo, nos ajudar no processo de imigratório. Dani, hoje você é micropigmentadora aqui na comunidade brasileira, premiada, notícia na revista reconhecida. Como foi o começo da sua carreira? Que você, professora de português, formada em letras, se vê micropigmentadora. Como foi construir isso? Deixa eu falar para você que na nossa vida, o cara, aparece anjos. Eu falo que é isso, são anjos. E nesse período que eu comecei a micropigmentação, no ano mais ou menos de 2014, eu trabalhava como representante bancária, olha só. E lá a minha ex-chefe, que o nome dela é Kátia, viu, Kátia? Tô lembrando de você. Ela foi uma pessoa que me deu oportunidade. Eu acho que a nossa vida ela é feita de oportunidades que vêm e você fala, eu vou querer essa ou eu vou deixar essa. E aconteceu isso comigo. Ela estava em uma ascensão muito grande no Brasil, a micropigmentação, imagine, mais de 10 anos atrás, uns 10 anos, 12 anos atrás, começando assim, estava no auge lá, né, todo mundo fazendo. E ela falou assim, Dani, dá dinheiro essa área, viu? Vamos fazer o curso. Aí eu até ri, eu falei para ela assim, não dá para mim, eu estava construindo uma casa na época, eu falei, não, Kátia, não dá para eu fazer esse curso. Ela, não, vamos lá, a gente vai ver, porque o irmão dela tinha uma academia, ela queria abrir uma clínica de estética em cima da academia. Eu falei, inteligente, né? Tem tudo a ver. Empreendedora. E aí nós fomos, ela falou, não, você vai comigo lá nessa professora. Eu falei, então vamos lá. Era num shopping lá em Brasília, que ela tinha a clínica e estava super estourada, né, essa mulher. Chegamos lá, o curso era, vou falar para você, até hoje eu lembro o valor do curso, há 12 anos, 10 anos atrás, ela falou, R$ 3.500. É um curso caro. Ainda hoje, né? Caro, porque quem é que tinha, né? Eu não teria. E aí, ela pagou meu primeiro curso, para mim, para ela e para a irmã dela. E eu já caí assim, mergulhada na micropigmentação. Eu fazia ali, né, tipo sobrancelhas e tudo mais, mas eu caí nessa área com tudo. E eu fui fazendo, e a gente tinha muito estagiário no banco. E aí a gente foi pegando essas meninas todas e fomos fazendo, Treinando. treinando nelas, e era uma semana de curso. E eu fiz a minha mãe, as primas, falei, olha, agora vocês são minha amiga, agora vocês têm que, têm que honrar. Cliente. Aham. E eu peguei, eu falo pra você, nunca mais eu fiz outra coisa da minha vida. Eu amei. E eu fui a única que concluí o curso. Minha ex-chefe não terminou, né, a irmã dela. Olha só. Ela também já tinha comprado material. Tudo era uma pastinha assim que vinha com tudo, com pigmento. Antes a gente usava máquina, né, para fazer, era só com máquina, e já tinha maquininha, tudo, pigmento, tudo que eu precisava para começar a trabalhar estava naquela bolsinha ali. Era mais R$ 2.000. Aí eu falei para ela assim: "Ô, Kátia, eu sei que você não vai terminar agora o curso,
mas eu queria muito concluir, começar a trabalhar. Será que eu posso ficar com o seu material? E quando você abrir sua clínica, eu trabalho para você, que aí eu pago, né, o curso, eu pago o material. Aí ela falou: "Não, pode ficar com o material". Coisa linda. E nisso, cara, eu nunca mais parei. E aí eu peguei dinheiro emprestado, eu morava em Brasília, né, o pessoal em Goiânia é um público, assim, que as mulheres se cuidam muito, Sim, né. mulherada linda. Todo mundo assim, muito e tinha muito profissional boa lá, eu falei: "Ah, eu tenho que ir para Goiânia me especializar", e eu queria fazer na época, fazer uma técnica que a gente chamava toda esfumada, compactada, né, que era a e aí tinha surgido a técnica nova, que era a fio a fio, eu falava: "Não, eu preciso aprender essa técnica, porque todo mundo quer ela, eu preciso aprender". E fiz uma promoção, joguei no Facebook, fiz uma promoção tipo micropigmentação por 150 para eu fazer o curso que era, eu não lembro o valor, não sei se era 1.500, tipo 2 dias de classe, né. E aí eu peguei, consegui o dinheiro, fui para Goiânia, um mês e meio depois eu fui fazer outro curso, minha prima me emprestou o dinheiro, eu falei: "Ó, eu vou pagar". E assim, eu comecei, meu primeiro curso foi em maio, novembro do mesmo ano eu abri meu espaço. Olha só. E aí eu falei pra minha mãe, falei: "Mãe, eu preciso abrir", fui olhar, minha mãe: "Meu Deus, mas tá muito recente", minha filha: "Espera mais um pouco", eu falei: "Mãe, eu só preciso do seu nome, você pode me dar?". Para alugar o Para alugar o espaço? espaço, Sempre os pais. porque tinha que ter fiador, né, e aí tinha que ter, e os fiadores lá em Brasília era assim, tinha que ter casa própria, tinha que ter um monte de Sim, coisa, né, ainda é assim, super rigoroso. super rigoroso. Eu falei: "Gente, vocês têm que me dar o nome de vocês, né, pra eu poder ir". E no mesmo ano eu abri meu primeiro espaço. E foi em 2016 isso, quando eu consegui abrir meu espaço, e de lá para cá eu não parei mais, assim, eu fui só me especializando, e eu pensava: "Eu tenho que ter, quanto mais conhecimento eu tiver, melhor eu vou ser", porque para uma área que mexe com algo que é permanente, eu falei assim: "Eu não posso ser mais ou menos, eu Uhum. tenho que ser E no boa". rosto? No rosto da pessoa, e a gente via tantos trabalhos mal feitos, né, e eu pensei: "Eu não posso parar aqui, eu tenho que me aperfeiçoar". E assim, foi coisa de 1 ano e meio, eu já estava super conhecida, e fui trabalhando, e eu sempre fui, né, atrás de cursos novos e novas classes, e veio, né, a oportunidade de eu vir também antes, né, e vim para cá antes de realmente ter ficado, e foi assim, e Sucesso. comecei. Em algum momento, porque eu gosto muito dessas histórias, assim, que tem esse Atman, essa coisa que a gente sabe que é aquilo, eu vou fazer aquilo dar certo, e você vai desbravando e chega lá. Quando você estava nesse momento, em algum dia passou pela sua cabeça que não ia dar certo? Nunca, eu nunca pensei isso, É interessante, eu não é? pensei: Esse "Eu vou sentimento, fazer". assim, tá decidido. Eu vou fazer dar certo. E eu pensava, e eu sempre fui essa pessoa: "Ô Cá, se não der certo, tudo bem, ok, eu tentei, eu dei o meu melhor. Se eu tiver dado o meu melhor e não tiver dado certo, porque aquilo dali não é para mim". Uhum. E foi isso que eu fiz na micropigmentação. Eu me apaixonei pelo trabalho. Quando eu sento no meu mocho ali, quando eu estou com a minha cliente ou com a minha paciente, né, que é quando eu vou fazer um procedimento de paramédica, eh, é meu momento de lazer, eu não estou trabalhando. Você é ali um instrumento de Deus ali naquele momento, né? Essa Exatamente, sensação que eu tenho que fazer é o propósito. exatamente. Não foi porque, era uma área que estava dando dinheiro, não, não foi isso que me chamou a atenção. No começo foi o que chamou Foi a atenção sim, da da sua da minha chefe. chefe, aham, ela falou: "É uma área boa, tá em ascensão, tá, todo mundo só fala sobre isso". Nunca eu pensei que, né, que seria por causa do dinheiro. Claro que é muito bom, né, você receber pelo aquilo que você faz e ser reconhecida, e o reconhecimento te traz ainda mais autoridade, Uhum. né, mas, foi pelo amor, foi amor pelo que eu estava fazendo. Eu sento ali, e ali eu estou na minha terapia. Ah, e aí é bom. Dizem então que você não trabalha nenhum dia. Não é verdade? Dani, e quais os cursos principais que você fez e que você pensa assim: esse curso não tem como ser micropigmentadora sem passar por esse processo? Então, nós não tem como falar sobre micropigmentação e não falar da história da micropigmentação, né. Hoje o pioneiro na micropigmentação se chama Branco Babic, que é o fundador da escola mais renomada do mundo de micropigmentação, que é a Fibrauns. Então assim,
no Brasil nós chegamos no nível assim, você tem que ser Fibrows, você tem que ter um certificado, porque aí você é top, né. E assim, Uhum. e eu fui em busca da minha certificação, que era uma certificação internacional, né, são pioneiros realmente nessa área, né, de micropigmentação. E então eu falei: "Eu tenho que ter essa certificação", e eu fui atrás dela. Mas tem um curso especial que eu fiz de todos, que eu tenho muitos, tirei certificação de vários países, Itália, Portugal, Espanha, tem vários, né, eu tenho vários certificados, mas tem uma profissional especial que foi, assim, que virou minha chave, que mudou meu trabalho, que foi uma ela chama Tamara, viu Tamara, tô falando de você aqui. Ela foi incrível, ela é uma profissional incrível, o trabalho dela, assim, eu fiz um curso com ela em 2019. Antes eu trabalhava com uma técnica que era totalmente com uma máquina, que a gente chama, né, que é o dermógrafo, e eu só trabalhava com ela. E eu fazia tanto fios com o dermógrafo, como as outras técnicas mais esfumadas, que hoje a gente chama de shadow. E a técnica híbrida também, né, que são as 2 mesclas de técnicas, mas eu fiz um curso com ela que aí mudou, assim, minha chave, que eu comecei a trabalhar com o Tebori, que é uma caneta que a gente usa, que é uma técnica totalmente manual, não precisa de máquina, não precisa de nada. Ela é uma caneta, nessa caneta nós colocamos ela tem como se fosse ela tem, assim, uma ponteira que a gente encaixa a agulha aqui e eu só preciso dessa agulha, dessa caneta e pigmento e eu faço as minhas técnicas de microblading, que é a minha queridinha, é meu carro-chefe no meu Instagram, que é a técnica natural, fio a fio, né, que a gente chama no Brasil fio a fio, mas aqui nos Estados Unidos é a microblading. E foi o curso dela que abriu, assim, minha mente, e eu nunca mais peguei no dermógrafo para fazer um fio, porque era tanta praticidade, tão fácil. Então, depois do curso dela, eu tinha muito medo, porque no início da minha carreira, eu havia feito um curso com uma pessoa que não foi boa, que não me passou confiança e que eu saí de lá super traumatizada. Eu falei: "Eu não vou cortar a cara das pessoas desse jeito". Porque é um trabalho que é como uma lâmina, você tem que ter peso de mão, você tem que ter profundidade correta, e não foi me passado isso, não foi numa classe com muita gente, que ele não realmente conseguia dar o suporte que era necessário ali, e eu não fui para casa segura, então eu não trabalhei. E a partir desse curso que eu fiz com essa profissional, minha mente, assim, mudou, porque eu aprendi a técnica, eu aprendi como que se executava o procedimento. Uhum. E pronto, de lá para cá minha vida mudou em sentido como profissional mesmo, assim, né, sabendo o que que eu estava fazendo, como que era feito. E aí eu vou claro que depois de uma técnica você aprende da pessoa, você vai criar a sua própria técnica, É né. achar a sua assinatura ali, né. Exatamente. Nesse ponto de assinatura eu quero te perguntar, que você acha existe uma certa resistência de algumas pessoas, todo mundo acha linda, a sobrancelha perfeita, impecável, mas também tem a questão de um erro na decisão, na escolha do profissional, você vai sair com o rosto como um carimbo. Porque é uma assinatura, como você disse, uma assinatura assim, o profissional ele tem seu próprio jeito. Então, é possível identificar, aquela sobrancelha é feita com a fulana, essa sobrancelha é feita com a fulana, como se fosse assim um carimbo. As amigas estão com a sobrancelha todas iguais. Daniele, como nós, clientes, podemos nos proteger de escolhas erradas de profissional, para não ficarmos assim com aquele rosto da mesma sobrancelha, do mesmo lábio, para todas as clientes. Eu vejo até memes na internet mostrando isso. Nós temos como nos proteger? Claro, primeira coisa é olhando o trabalho dessa profissional. Hoje, através das redes sociais, é o nosso cartão, né, que nós temos como profissional e como cliente, né, um cartão de visita. Ali você vai poder olhar e você vai observar cor, traços, se cada cliente ela tem um padrão ou se ela bota uma forminha para todas as clientes, né, você vai olhar: "Uau, ela tá igual àquela", ou tipo, não depende da estrutura do rosto. Ela vai fazer um trabalho que é específico para cada cliente. Você vai conseguir identificar isso através de uma foto, através de uma avaliação ali do própria plataforma dela de trabalho. Extremamente importante isso.
ver um trabalho pessoalmente também, né? Com certeza, se você puder e tiver, né, essa oportunidade de ver uma cliente de fato que fez e cicatrizado o trabalho, é muito importante. Por quê? Quando nós fazemos uma micropigmentação, a partir do momento que eu faço ali, eu tiro a foto, é bem após o trabalho. O cicatrizado é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa faz um trabalho lindo no dia. Mas e como é que ficou essa sobrancelha após ela estar cicatrizada? Houve expansão? Houve muita mudança de cor? Isso conta muito. Então é importante também que aquela profissional, ela coloque ali fotos cicatrizadas ou ela bote um destaque somente para as sobrancelhas cicatrizadas, porque dessa maneira você vai poder ver o trabalho da profissional depois de estando pronto, né. Quanto tempo do momento que faz para tal resultado que você considera assim, está pronto, após o processo de cicatrização? Quantos dias? Eu peço para as minhas clientes 40 dias, que é realmente o processo para a sua pele estar totalmente regenerada. E aí após esse período, né, de 40 dias, ela vai decidir se ela tá com a falhinha aqui ou não, ou ficou perfeito como ela queria, se ela faz um retoque ou não, 40 dias após o procedimento. Uhum. E Dani, eu sei que nós mulheres, né, temos uma ansiedade para ficar linda, perfeita e tal. Quando sai, a gente olha, nossa, tá lindo, tá maravilhoso. Tem uma tendência de sempre voltar para o retoque, eu queria um pouquinho mais escuro, porque fica com aquela imagem, com aquela foto do logo após. Existe isso? Existe. Então, eu opto sempre por fazer menos. Por quê? Porque durante o processo pós, a sobrancelha ela escurece muito, né, até ela estar realmente cicatrizada. Então aquela primeira semana, elas ficam em choque, né, "Meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida", né, porque fica super escura, muito marcada, e quando elas me procuram é por algo que muito natural, muito discreto, mas eu sempre assim, eu acho que é muito, muito importante você conversar com a sua cliente o procedimento no geral. Quando vai fazer, o pós dele e quando que ela vai precisar retornar, se realmente ela vai precisar. Então, você explicar para a sua cliente, deixar tudo bem claro e sua cliente estar segura é a coisa mais importante para a cliente não ficar assustada ou temerosa, né, se aquele procedimento realmente foi o que ela queria fazer. Sim, porque essa questão do definitivo impacta muito, né? Fala um pouco sobre isso. É realmente um procedimento definitivo? Qual a durabilidade? Vamos lá, depende. Ah, depende por quê? Porque se é uma pele madura de uma pessoa mais idosa, não tem aquele pigmento vai ficar naquela pele ali, por muito tempo, então talvez não dê tempo nem de sair por completo, né, a pigmentação. Mas hoje os procedimentos que nós fazemos não é para durar para sempre. Fazemos um pigmento numa camada não tão profunda, que sua pele automaticamente ela vai, absorvendo esse pigmento e vai expulsando o pigmento e quando chegar a determinada época, que esteja um assombreado claro, que, né, que não tenha saído não vai sair por completo, sua sobrancelha vai ficar totalmente limpa, porque é uma carga pigmentária, mas é para esse pigmento degradando e sua pele ir absorvendo. Hoje não é nada mais como antigamente, não é para durar a vida inteira não, então é algo semi-permanente. Aquelas pessoas que já realizaram esse procedimento e que não foram felizes com o resultado e estão lá com aquela sobrancelha desenhada, que entristece, tem solução? Há correção? Claro, tudo tem solução. Qual o E caminho? para mim hoje o melhor é o laser, nada melhor do que o laser para tirar aquele pigmento que ela tinha anteriormente. Entretanto, quando a sobrancelha está avermelhada, é muito mais sessões para que consiga realmente tirar o pigmento da pele da pessoa, porque o pigmento avermelhado, as partículas dele, quando o laser bate, ela não tem tanta eficácia, porque o laser ele vai em cima de uma partícula escura. Então, quanto mais escuro, mais eficaz vai ser o laser e menos sessão você vai precisar fazer. Mas, sem sombra de dúvidas, hoje o laser é o mais eficiente para tirar qualquer micropigmentação. Então há esperança. E aí, uma vez retirado esse trabalho mal feito, refaz com a Daniela Oliveira, é isso? Exatamente. Tá bom. Sua história de vida importa.